doce e na graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, no primeiro dia da semana, no domingo, o dia que Ele ressuscitou, nós podermos estar em família na casa de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19, que nós não somos forasteiros, não somos peregrinos, mas somos concidadão dos santos, membros da família de Deus. E isso é um motivo que por si só seria suficiente para nós termos um coração transbordante de alegria e de gratidão. Vamos dizer juntos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga assim também: o céu não está em crise. Eu creio em milagre. Deus está no controle. A nossa família está debaixo da graça. Diga assim agora: os meus filhos nasceram para vencer. Os meus filhos nasceram para dar certo. Os meus filhos nasceram para manifestar a glória de Deus. Agora diga assim: o problema lá em casa sou eu. Se eu mudar, o meu casamento vai melhorar. Se eu mudar, a minha família vai melhorar. Hoje nós estamos num culto de celebração a Deus pela família, e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem como tema o casamento, uma obra-prima de Deus. E quero usar como texto base desta mensagem, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18, você pode abrir a sua Bíblia. É apenas um versículo. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18, que nos diz assim: disse mais o Senhor Deus. Quem que disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O casamento é uma criação divina, é uma obra-prima de Deus. O casamento nasceu nos céus, não nasceu na terra. O casamento é fruto da vontade do coração de Deus e não do homem. Deus tem o direito autoral, a paternidade dessa instituição. É interessante, e nós podemos dizer que o casamento não foi fruto da vontade do coração do homem. A Bíblia nos diz e nos mostra isso de forma muito clara, que Adão foi criado solteiro. E essa palavra no hebraico, ravak, ela tem um significado muito interessante, porque solteiro significa alguém que é distinto, alguém que é único, alguém que é completo, alguém que em Deus, como nos diz o livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 28, pode viver
se mover e existir, porque tudo que eu preciso eu encontro em Deus. Então Deus fez o homem Adão solteiro, lhe colocou num paraíso, num jardim que foi plantado pelas mãos de Deus. Adão foi colocado no Éden. A Bíblia nos relata que naquele lugar havia um rio que se dividia em 4 braços, com ouro, pedras preciosas, com árvores frutíferas que lhe davam todos os tipos de alimentos para lhe satisfazer. Num período em que os animais também viviam em harmonia, um verdadeiro paraíso, um paraíso criado por Deus. E a Bíblia nos diz que Adão estava neste lugar, incumbido pelo próprio Deus de dar nome a todos os bichos, às aves dos céus, aos animais da terra. A verdade é que Adão, no paraíso, ele nem sonhava que aquilo que já era bom podia ainda ser muito melhor. Porque, afinal de contas, o que vale um paraíso sem Eva para dele compartilhar? O que vale eu ter uma casa grande, uma mansão, mas para viver nela sozinho, sem uma mulher, sem os meus filhos? O que vale eu ter um carro grande, espaçoso, confortável, e sair em uma viagem de 1.000, 2.000 quilômetros e não poder nem olhar do lado, no banco do passageiro, e ver a minha Eva, chamada Carmen, e poder tocar no rosto dela, e ver os olhos dela, e ver um sorriso dela, e poder também ser acariciado por ela, e olhar no retrovisor, e ver nos assentos do banco de trás o João, a Isa, a sogra. Irmãos, isso é a cereja do bolo. A família da minha esposa é a minha família. Do que vale eu fazer uma viagem dos meus sonhos e viajar sozinho? Não ter ninguém para compartilhar, não ter com quem desfrutar o paraíso que Deus me deu. Adão, ele não tinha essa percepção de que a coisa podia ainda melhorar, e é tão interessante que nem os anjos. O livro de Jó, capítulo 38, versículo de 4 a 7, nos fala que os anjos, eles jubilavam, eles cantavam, eles contemplavam quando Deus saiu a criar, a empreender a criação. Agora, os anjos, olhando aquilo que Deus estava a fazer, eles sequer podiam imaginar a criatividade, a surpresa que estava guardada por Deus, a criação do casamento e da mulher, porque a Bíblia nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de número 30, que eles não se casam e nem são dados em casamento. No céu nós temos anjo, nós não temos anja, que geram anjinhos. Eles certamente também não foram aqueles por meio de quem a ideia de casamento surgiu.
É interessante que nessa quarta-feira agora nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Ei, amado irmão, você pode dar uma salva de palma a Deus pela vida das nossas mulheres? Um dia instituído pela ONU, no ano de 1975, mas o que todos precisam saber é que a ideia de criar a mulher, ela partiu do coração de Deus. Foi o próprio Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Imagine comigo a cena, e nós podemos visitar o Éden. Deus colocou Adão, literalmente, num sono profundo, e Adão ficou ali como um rascunho, deitado. Deus tirou dele uma costela, e Adão, como rascunho deitado, dormindo, iria acordar logo mais com uma grande e bela surpresa, porque Deus, com a inspiração do mais sublime artista, Ele esculpiu a sua verdadeira obra-prima, a mulher, cheia de graça, cheia de ternura, cheia de amor, com curvas e silhuetas que o homem não tem. Você pode dar um glória a Deus por isso? O homem é esse modelo standard, básico. A mulher um modelo completo, cheia de graça, cheia de beleza. E Adão, quando acordou daquele sono, a Bíblia diz que Deus trouxe a Adão. Eu imagino que o queixo de Adão caiu no chão. Ele teve que pegar o queixo no chão assim, subir a língua, ficou meio mole. Ele disse: oh my God, uma mulher linda, nua. Ela agora é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos. Ei, amados, essa ideia partiu do coração de Deus. Imagine se Deus não tivesse tido essa ideia. Nós estaríamos hoje num culto da família só com macho, pastor. Só macho, eu não sei como que ia ser. A reprodução por brotamento, ia brotar um machinho do outro. Mas Deus é lindo. Deus teve essa ideia de criar o homem, de criar a mulher e de dizer a eles: ei, deixará o homem a casa do seu pai, da sua mãe, ele vai se unir à sua mulher, os dois serão uma só carne. Nós temos a oportunidade no casamento de beijar na boca, de ter uma vida santa, de podermos gerar filhos e de criá-los no temor do Senhor. Isso é uma ideia que partiu do coração do nosso Deus. E o próprio Deus fora quem celebrou o primeiro casamento. É interessante que nós precisamos reforçar esta noção de que o casamento é uma instituição divina, com um propósito, para que isso gere em nós reverência, para que isto gere em nós temor, para que isto gere em nós a consciência de que quando nós saímos do estado de solteiro e cruzamos a ponte e viemos para o lado de cá e dizemos no altar perante Deus: sim, eu quero me casar com ela. E entramos no estado de casado, nós estamos entrando numa instituição que foi criada por Deus, e então nós precisamos nos submeter àquilo que Deus fala acerca dela.
Então diga assim comigo: eu amo aquilo que Deus ama. Casamento, família. E eu odeio aquilo que Deus odeia. Divórcio, briga e contenda. A Bíblia, ela nos demonstra com extrema clareza a importância que Deus dá a essa instituição chamada casamento. Deus, quando Ele foi descrever a sua relação com o povo escolhido, o povo da aliança, o povo de Israel, Ele usou a figura do casamento. Em Ezequiel 16:8, a Bíblia diz assim: palavras do nosso Deus. E passando eu junto de ti, olha que linguagem poética linda, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficastes sendo minha. Olha Isaías, o profeta, no capítulo 54, versículo de número 5. Isaías, capítulo 54, versículo de número 5, aonde Deus, mais uma vez, diz: porque o teu Criador, palavras do Senhor para a nação de Israel, é o teu marido. Deus, ele se refere à figura do casamento para descrever a aliança, o relacionamento que ele tem com o seu povo. Quando nós olhamos para Cristo, não foi um acidente, nem algo aleatório o fato de Jesus ter, conforme nos relata o Evangelho de João, decidido se apresentar publicamente como Filho de Deus, iniciando assim o seu ministério, numa festa, numa bodas de casamento em Caná da Galileia, aonde ele estava presente, ele decidiu se apresentar como Deus Emanuel entre nós, num casamento. E quando naquele casamento faltou o vinho, ele, com o seu poder, transformou água em vinho, querendo dizer para mim e para você: ei, eu me importo com o teu casamento. Eu quero estar presente nele, me convide para a festa, porque no dia que você tiver problema, quando aquilo que precisa ser feito, você não puder fazer com as suas próprias mãos, eu estarei presente e eu tenho o poder de transformar água em vinho, de devolver a alegria. Dizendo com isso para mim e para você: eu me importo contigo, eu me importo com o teu casamento, eu me importo com a tua família, eu estou neste negócio. E nós sabemos que o livro de Hebreus, a respeito de quem ninguém sabe quem foi o autor humano, ninguém sabe quem foi o homem que escreveu o livro de Hebreus. Mas o que sabemos é que o Espírito Santo de Deus fez questão de deixar registrado neste livro, no capítulo de número 13, no versículo de número 4, venerado, honrado entre todos, seja o casamento, o matrimônio, honrado e venerado entre todos, seja o casamento e o matrimônio.
bem como o leito sem mácula, porque os adúlteros e os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Quando nós olhamos para a nossa história como humanidade, e vamos para o Gênesis, o livro do princípio, como que começou a nossa história? Ela começou com um casamento. O casamento de Adão, o casamento de Eva, e quando nós olhamos para a forma como a nossa história vai terminar, no Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vemos que a nossa história vai terminar com um grande casamento. Quem aqui é noiva de Cristo? Quem aqui está hoje dizendo, Maranata, Maranata, Maranata? Nós somos a noiva de Cristo e a nossa história, ela vai terminar por meio de um casamento. O livro de Apocalipse nos diz, no capítulo de número 19, no versículo de número 7, fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. Então o anjo me disse, escreve isto, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Que Deus possa fazer com que essas verdades, elas criem raízes profundas em nosso coração, misturadas pela fé e pelo seu Espírito, que nos dá o entendimento e a revelação, a fim de que isto se torne uma verdade inexorável em nossas vidas, de que o nosso casamento é da vontade de Deus, que Deus valoriza o casamento. Mas afinal de contas, o que é casamento? Um dia eu perguntei para um cunhado meu, o Juliano, congrega lá com o pastor João Libório em Nova Lacerda. Juliano, o que é o casamento? Ele falou assim para mim, casamento para mim é que nem pernilongo. Apagou a luz, eu parto para cima. Falei, rapaz, você gosta de fazer propaganda enganosa, hein? Ele estava com uma árvorezinha de cemitério. Você já viu árvore de cemitério? Faz sombra para o morto. E eu falei assim, minha irmã vai ter que interceder. Ossos secos, tenha vida. Mas o que é o casamento? Nós temos conceitos humanos a respeito do casamento. As pessoas veem o casamento como uma loteria. Se der certo, bem. Se não der certo, amém. Eu largo, tento a sorte de novo, eu parto para outra. As pessoas veem o casamento como algo descartável e eu troco de mulher como aquele que troca de roupa, porque, afinal de contas, nós vivemos na era do descartável. Se a minha televisão quebrou, o que eu faço? Eu troco ela por outra. Se o meu celular quebrou, o que eu faço? Eu troco ele por outro. Se o sofá quebrou, o que eu faço? Eu troco ele por outro, porque não se conserta mais nada. E se a minha mulher já é um modelinho 76? Não tem peça de reposição. Está difícil. Eu fico com ela, unidos, até que a morte nos separe, porque eu também já sou um modelinho 75. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, até que a morte nos separe. Nós não podemos aceitar esta ideia e esta cultura mundana a respeito do casamento como algo descartável. Nós tivemos o exemplo de uma artista de Hollywood chamada Britney Spears, que teve um casamento que durou 55 horas. Nós tivemos um exemplo de uma celebridade, e é público, por isso eu posso falar,
chamada Ronaldo Fenômeno, que escolheu casar em um castelo na França, chamado Castelo de Chantilly, e ele permaneceu 86 dias casado. As pessoas se preocupam com a festa, as pessoas se preocupam com a aparência, e tem tido casamentos em série, casamentos descartáveis, mas Deus quer que nós nos preocupemos com a palavra dEle, com o agir do Espírito Santo dEle em nosso coração, com a nossa casa sendo um lugar da morada dEle, para que o nosso casamento seja um verdadeiro casamento, como uma obra-prima de Deus. Ouvi, certa feita, um testemunho dado pelo pastor Josué Gonçalves a respeito de um jovem casal. Eles se casaram, terminada a festa, foram para sua casa, todos foram embora. E quando o fotógrafo daquele casamento foi até a casa daquele jovem casal, levar o álbum de fotografias, e ele bateu no portão, um vizinho, vindo até a frente da casa, disse a ele: eles já não estão mais casados, eles se divorciaram antes que as fotografias do casamento estivessem prontas. Hoje nós vemos que a taxa de divórcio no mundo ocidental, ela ultrapassa os 50% dos casamentos, e existem países de primeiro mundo, onde esse índice chega a 70%. Na lei brasileira, na lei do nosso país, aqui onde nós moramos, o casamento é um contrato de direito de família, que pode ser revogado a qualquer tempo, por qualquer das partes, por qualquer motivo, quantas vezes quiser. Mas nós vamos levantar e vamos fincar a bandeira de Jeová Nissi dentro da nossa casa, dizendo: o nosso casamento é uma aliança, porque o conceito de casamento que nos foi dado por Deus é que o nosso casamento é uma aliança. O nosso casamento vai permanecer em pé, nós vamos envelhecer ao lado do nosso cônjuge. Eu quero envelhecer ao lado da Carmen, eu quero, como pastor, um homem de Deus que nos serve de exemplo. Poder ver os nossos filhos na casa de Deus, os nossos netos na casa de Deus, dizendo ao mundo: o casamento não é uma instituição falida. O casamento dá certo, o casamento é algo bom, porque eu vivi do lado de lá, eu tive um casamento nos 10 primeiros anos de um homem alcoólatra, adúltero, beberrão, que falava em divórcio. Um dia quase eu capotei o carro vindo da cidade de Cáceres para Cuiabá, porque eu discutia com a minha esposa, dizendo: não dá mais, eu não quero, isso não é para mim. Até que Jesus de Nazaré pegou na minha mão, na mão dela, e disse assim: comigo dá, me chama para a festa, me chama para o barco. E ele fez como ele promete, porque a garantia de um casamento de sucesso depende daquele que promete. E quando a gente se submete aos termos contidos na palavra a respeito do casamento, a garantia daquele que promete nos alcança, e o nosso casamento dá certo. E nós podemos dizer que nós estamos sendo transformados de glória em glória, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, estamos sendo transformados de glória em glória, à imagem dele, Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Estamos sendo transformados, como disse Paulo,
em Romanos 1,17, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E o nosso casamento, sabe o que acontece? Se cumpre nele aquilo que a palavra de Deus nos diz. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando nós decidimos ter esse entendimento de casamento como uma aliança, conforme nos diz a palavra de Deus pelo profeta Malaquias, capítulo 2, versículo de número 14, eu, o Senhor, fui testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. O livro de Provérbios, capítulo 2, versículo de número 17, diz que a aliança é feita entre um homem e uma mulher e Deus, é uma tríplice aliança, que o livro de Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 12, nos chama de um cordão de 3 dobras, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Se Deus estiver nesse negócio, dá certo. Agora, isso precisa entrar no meu coração. Isso precisa entrar no meu coração. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, que o homem de coração dobre. O que é um coração dobre? Um coração dobre é um coração que, a respeito de um mesmo assunto, ele tem 2 pensamentos distintos. Um coração dobre é aquela pessoa que, a respeito de um mesmo assunto, casamento, ela tem 2 pensamentos distintos: permanecer casado e a possibilidade de me divorciar. Um homem de coração dobre não prosperará em todos os seus caminhos. Enquanto eu estiver cocheando entre 2 pensamentos a respeito do meu casamento, ele nunca vai dar certo. Por quê? Porque casamento é lugar de conflito, é lugar de lixar as nossas imperfeições. Irmãos, eu amo aquela menina, mas ela é uma lixa, pastor. Avião. Tem hora que passa assim, arranca uma fatia de mim, dá vontade de enforcar. Aí eu vou, ela fala assim: mas você não é pastor? Você não prega lá na igreja? Você não fala? Agora, se eu tenho essa convicção que o meu casamento é uma aliança, e isso está bem sedimentado, bem edificado, bem arraigado no meu coração, se nós riscamos da nossa vida a possibilidade de divórcio e a ideia de divórcio, eu olho para ela, ela olha para mim, e nós falamos: nós estamos juntos, nós vamos até o fim, então nós temos que decidir melhorar esse negócio. Eu vou ter um casamento que se assemelha a uma escola, onde eu preciso aprender a ser aquilo que eu nunca fui. Um homem de verdade, um homem que mata o seu eu em benefício do outro. O casamento é uma escola, a escola da humildade, a escola do quebrantamento, aonde nós somos chamados para servir. O casamento é uma viagem. Como é bom viajar ao lado de uma pessoa grata, de uma pessoa que sorri, de uma pessoa que sempre olha a vida de forma positiva, que nos coloca para cima, que sempre tem uma palavra de vida. Nós estamos em uma viagem rumo aos céus. Quem aqui está numa viagem rumo aos céus? E nós estamos de mão dada, aliançados pelo casamento. E sabe qual que é a minha missão como marido? É chegar no céu com a minha esposa. E sabe qual é a missão da minha esposa? É chegar no céu comigo. E nós vamos dizer: vencemos. Como foi bom estar casado com você, porque nós teremos consciência no céu. Eu quero poder olhar na Carmen, lá no céu, e dizer assim: valeu a pena. Nós vencemos, nós chegamos, os nossos filhos estão aqui, nós conseguimos cumprir aquilo que foi lido hoje, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, e os nossos filhos foram
gerados em Cristo Jesus. Nós estamos em uma viagem rumo aos céus, mas o melhor ainda é poder trazer o céu até nós. O melhor ainda é poder viver num ambiente de paz, de harmonia. O melhor ainda é um casal poder viver dentro desses princípios, dando segurança para os filhos que olham para os pais e entendem que eles têm um lar onde há um ambiente de segurança, porque os pais estão juntos, firmes no Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer com que nessa caminhada e nessa viagem que estamos rumo aos céus, que nós consigamos, que se cumpra em nossa vida: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui dentro da minha casa, no meu casamento, seja o Senhor santificado no meu lar, a fim de que nós possamos verdadeiramente viver um pedaço dos céus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família. Amém.